Eu sou Maria Luísa, né? Estou vice-presidente técnica de inteligência artificial aqui na CESP Rio de Janeiro, agora recém-reeleita, né? Sim. Como presidente Jansen, fui antecessora dele na presidência aqui da CESP Rio de Janeiro. Sou CEO da Lab 245, que é uma empresa de geração de tecnologia, fabricante de ferramentas low-code em BPM, que é Business Process Management, que é gerenciamento de processos, de ECM, que é Enterprise Content Management, que tem a ver com gestão de conteúdo, documentos, dados não estruturados e estruturados. E agora, desde 2018, olha só, desde 2018 é muito tempo já, a gente lançou a plataforma Magali Robô, que é a nossa plataforma de inteligência artificial, que usa dados corporativos, portanto, um pequeno conjunto de dados para gerar insights, gerar decisões, classificar letras, os documentos, e a gente está aí nessa história de inteligência artificial concorrendo com grandes empresas do mundo, mas numa outra pegada, com um outro caminho. Show. Muito bom. CEO da Redcore é uma empresa, é uma boutique de projetos estratégicos que envolvem sistemas de inteligência artificial. Uma carreira longa na área de tecnologia e negócios, né? Trabalhei em empresas como IBM, como a Price, e hoje me divertindo desenvolvendo projetos curiosos, aqueles projetos questionadores que é legal fazer na Redcore. Então, basicamente isso. Fala, por favor, presidente. Estou presidente da CESP Rio de Janeiro, que é a principal entidade empresarial do setor de tecnologia, e lidero também a UBR Global, que é uma Global Venture Accelerator. Ela trabalha com internacionalização de empresas de base tecnológica já há mais de 30 anos, e isso derivou com uma aceleradora de startups também. Então, ele tentando fazer a inovação valer a pena para todos. Reunindo conosco aqui na CESP Rio de Janeiro, com o podcast da Lab 245, com a oferta da CESP junto, para falar sobre inteligência artificial e as tendências para 2025. Essas tendências vão nortear aí investimentos dos empresários de tecnologia, dos empresários que usam tecnologia para o próximo ano, para saber como é que a gente vai começar a definir orçamentos, diretrizes, esforços da equipe nesse sentido. A gente sabe que tem um hype, pelo menos é o que diz o nosso amigo César Saurion, eu acredito também, mas a gente, eu e ele, e também o Robert Jansen, que já investimos nisso há algum tempo atrás, sabemos que inteligência artificial é real, é algo que traz muitos benefícios e a gente tem condições de gerar grandes transformações usando essa tecnologia. Então, sem dúvida alguma, é um momento ótimo para debater, início de ano, todo mundo pronto para investir, né? Então, eu vou pedir para vocês o seguinte, que comecem falando como é que vocês começaram a experiência com inteligência artificial. Eu vou pedir ao Robert que comece, depois você pode ser. Tenho certeza que a experiência do César no tema é muito mais longa, né? Começou em 88, não, né? Foi em 72? Não, 88 e 89. 88 e 89. Não dá para começar recém-nascido, porque a inteligência natural. O que é um bom início para se fazer uma inteligência. Não, mas a minha interseção com o IA é mais recente que a do César, com certeza. Então fale. Ela acabou se envolvendo muito quando a gente assumiu lá a Witcher, né? E eu assumi lá a vice-presidência da Witcher, e até então aquela cadeira era a minha cadeira tipo Rainha da Inglaterra, né? Eu era só vice-presidente, mas não tinha nenhuma atribuição. Eu falei, olha, se fosse só isso, tudo isso fez a tempo, né? De todo mundo. E naquele momento justamente estava essa hype da generativa, né? E surgiu no mercado, e também a preocupação de como é que vai ou não vai, como é que faz, como é que não faz na regulação, né? Aí assumi, então, o que eles chamam de AI Task Force. E a primeira jornada foi justamente criar um policy paper de o impacto que a IA generativa pode ter favoravelmente, e também as salvaguardas que ela vai exigir que a gente tenha, né, no processo de aplicá-la. E isso acabou, inclusive, Maria Luísa, abrindo a visão do AI Summit de Rio. Sim, né? sim. Porque a gente percebeu, no que a gente mergulhou
em entender melhor o cenário e o contexto, a gente viu que não era só uma tacada, não é só o policy paper que tem que ser feito. A WITSA tem que se envolver ao longo da jornada toda, né? E de uma forma evangelizadora, né? Então surgiu a Summit em Rio, o Access Talks também tem um viés, está falando sempre de inteligência artificial. O podcast agora aqui é mais uma iniciativa nesse sentido. A CESP já teve, né? Quando a gente começou com o Thinking Digital, as primeiras temáticas foram inteligência artificial. Foi na minha posse, lá em 2019, o tema foi inteligência artificial e a gente falou sobre os investimentos do mundo na inteligência artificial. Entregamos uma carta para o ministro Marcos Pontes, né, reivindicando um centro de inteligência artificial aqui, né, no Rio de Janeiro. E logo em seguida a gente fez um radar acesso com o César Taurion sobre inteligência artificial. Na época da pandemia, a gente até acreditava, eu lembro que o evento Thinking Digital foi em março, foi no dia, acho que foi dia 11 de março de 2020, no dia que a OMS decretou a pandemia, né, declarou a pandemia. E a gente botou lá como subtítulo do evento, né, o ano da inteligência artificial. Foi um ano atípico. Perdemos um pouco a previsão. Você vê que previsão não é para confiar plenamente, vai ter variáveis que a gente não controla. Posso passar para ele então, para ele escrever? Vamos lá, diga como é que é a tua história aí em inteligência artificial? Bom, eu vou resumir, porque é um pouco longo, mas a minha primeira experiência foi no final dos anos 80, 88, 89, onde a tecnologia da época era chamada de Export Systems. Isso era uma grande árvore de decisão, não havia aprendizado de máquina, já existia técnica de redes neurais, mas você não tinha capacidade computacional nem dados. Então, a única alternativa viável era trabalhar com Export Systems. Houve muito entusiasmo na época, mas muito menos do que hoje, porque você não tinha rede social, você não tinha acesso direto a essas tecnologias, então eram nichos muito isolados, então pouca gente prestou atenção. Mas, apesar do entusiasmo, isso ia dar certo, né? Até o sistema funcionou, mas o custo operacional era muito alto. Depois tivemos esses altos e baixos. Eu diria que em torno de 2014, 2015, eu comecei a me envolver com mais intensidade com sistemas de machine learning deep learning. E uns projetos foram feitos, falando tudo é feito aí em 15 projetos, e mais recentemente com a Genet. E é bem interessante, quando a gente fala de inteligência artificial, fala muito na IA generativa, está muito crescendo. Mas se nós pegarmos, classificarmos assim, essa tecnologia, esse conjunto de tecnologias, imaginemos uma grande bola que a gente chama de inteligência artificial. Por exemplo, pode ser isso aí. Aí você tem uma bola menor delas, nós podemos chamar de machine learning, inside man. Dentro dessa, você tem uma bola menor ainda, que é chamada de deep learning, redes neurais. E muita coisa interessante está acontecendo. Dentro dessa bola, você tem uma outra bola menor, que é chamada de IA generativa, com várias bolas menores dentro dela. Por exemplo, IA generativa você tem redes, né? Generative Adversarial Network, que nós já usávamos, muitas vezes as pessoas não sabiam que não tinha um likeness para IA generativa. Não sei se vocês lembram, ainda está disponível aí na biblioteca do iPhone, um aplicativo que você tem a foto, você passa com o dedo e apaga. Sim, tem. Isso é IA generativa, mas o aplicativo não fala que usa IA generativa. Muita coisa se faz sem falar. E aí teve uma técnica que veio criada pelo Google em 2017, que a OpenAI utilizou isso. O Google desenvolveu essa técnica, Transformer, para melhorar o sistema de tradução que o Google Translate. Aí a OpenAI achou legal fazer esse negócio, das experiências com isso, e colocou algumas brincadeiras no ar, inclusive um ferramenta chamada ChatGPT, que fez um sucesso muito grande. Mas não era essa a intenção do OpenAI, era mais um playground, uma brincadeira. E de repente a coisa no céu. E aí todo mundo fala com IA generativa. Então, quando se fala que a generativa e IA, é absolutamente correto. Mas quando se fala IA generativa, é errado. Você tem muitas técnicas da inteligência artificial que não tem nada a ver com IA generativa.
Então, quando a gente olha o espectro de utilização da inteligência artificial, a generativa tem um campo de aplicabilidade muito definido. Geração de imagem e texto. Não dá para fazer, por exemplo, forecast. O que vemos é que muitas vezes a gente está olhando a tecnologia, tem determinado nível de funcionalidade, aplicabilidade, tem, portanto, colocá-la lá em cima. E aí tem aqueles discursos, trilhões de dólares de geração de valor e outras coisas que é absolutamente inviável. Isso é puro papo, não tem sentido isso. Tem aplicabilidade? Tem. Mas quando você quer, por exemplo, fazer uma previsão, a manutenção preditiva, a determinação se existem possibilidades de câncer antes dele acontecer, vai usar a técnica de preditiva, de aritmética. Então, hoje, talvez, bom, porque é mais simples, não pode transformar, mas 95% das aplicações de sucesso ia responder. E vamos ver aí a positiva lá ocupando seu espaço. Isso vai ser bom quando o hype sair e ver, né? Eu imagino assim, quando o hype descer, a maré descer, a poeira baixar, né? A maré descer, tem gente que vai estar nu e gente com um calção. O que está nu vai ter que sair correndo. Por enquanto a gente não está sabendo distinguir, né? Exatamente. Aí eu faço uma pergunta, mas teve com a internet o dot-com bust, né? Que também é a mesma situação. Vamos ter um AI bust? AI bust? Não, mas AI, generative AI, sim. Sim, perfeito. AI generativa vai ter a sua bolha também. Já com claros sinais disso. Primeiro, você já viu uma tendência da aderência a 8 retornos decrescentes. Cada aumento, digamos, de lançamento de uma ferramenta, o OpenAI, isso aqui, mas você vê poucos ganhos. O benchmark sem mesmo, e um é 1.5, agora 1.6, 1.7, eu consegui 78, consegui 79. Nitidamente você está atingindo o roteiro. E além disso, para fazer alguma coisa usando IA generativa, principalmente o modelo Transform, é muita capacidade computacional. Então, por exemplo, o sistema ele não gera palavra, gera token, e esses tokens se transformam em palavra. Então, para gerar um único token, são mais ou menos necessários 1 trilhão de operações aritméticas. Tanto que vai para o mar. Eu queria falar sobre isso. De qualquer forma, aqui é o bate-papo, vamos conversar. Isso é um ponto que eu tenho ido a alguns encontros, tenho falado com uma série de investidores, inclusive, que eles acreditam que essa corrida do ouro dos países, das empresas, de investir cada vez mais nesse processamento intensivo, pode estar, sim, é uma corrida necessária para ganhar a primazia aí no processo, mas deve ter gente correndo por fora, pensando em alternativas desse processamento e alternativas de fazer uma IA generativa usando outra tecnologia, usando outros métodos, outros algoritmos. E os investidores citam, por exemplo, o fato de que no mundo foi assim, sempre. A gente começa gastando muito dinheiro na força bruta, tentando por um caminho que se conhece, e às vezes um outro por um caminho que até então era desconhecido, encontrar uma solução mais barata e mais sustentável economicamente e energeticamente. Eu acredito muito nessa possibilidade. E eu comecei a estudar um pouco sobre isso, e a gente tem, pensando em inteligência natural, né? Porque inteligência artificial, você sabe que é uma inteligência natural, né? Então você sabe fazer o artificial. E a inteligência natural, ela tem alguns pontos, eu não sou uma psicóloga, eu sou engenheira nuclear, mas a gente se interessa. E a inteligência natural tem um conhecimento que é adquirido através do aprendizado da base do inconsciente, né? O inconsciente cognitivo, que é quando você aprende o seu idioma nativo, ou quando você aprende a subir uma escada que você não pensa você sobe a primeiro degrau e a partir daí você sobe sempre, quando você aprende a cozinhar, ou quando você aprende a andar de bicicleta, são coisas que por prática, ou até fazer um esporte com desenvoltura, você aprende através da prática, precisa treinar. E outras coisas, você não precisa disso, você tem um aprendizado consciente, que não é o inconsciente, contrapondo o inconsciente. E nesse consciente é aquela aula de história, de geografia, que é o conhecimento. Se fosse uma prova de consulta, você poderia, às vezes a memória falha, mas não precisa treinar aquele conhecimento, né? O conhecimento, uma vez adquirido,
você consegue fazer uso daquele conhecimento para a sua vida. O treinamento inconsciente cognitivo, ele gera falhas, ele pode gerar vícios, vieses, aliados, né? Coisas que você não está esperando que você faça, porque ele pode ter uma experiência qualquer que gerou uma saída errada, que seria o caso aí das alucinações que a gente vê na inteligência artificial. E ele pode ter preconceito, pode ter uma série de coisas que você não sabe nem explicar racionalmente por que você se comportou daquele jeito, por que você usou aquela palavra, por que você usou aquele termo. Ao contrário, o aprendizado consciente, você explica. Quando o chefe te pergunta, por que você tomou essa decisão? Por que você fez essa... Ah, chefe, porque eu fiz um orçamento de 3 lugares, e esse é o mais barato, compensação, isso daqui. E aí você fala. Então, quando você diz que você vai usar um único algoritmo para gerar conhecimento e inteligência artificial, talvez você esteja desprezando a maior capacidade humana, que é o aprendizado consciente. Que é o aprendizado que hoje a gente usa para compartilhar com um amigo. Que você me fala uma coisa, eu aprendo, e agora eu falo com você, e assim por diante, a gente forma uma rede de conhecimento natural, de inteligência natural, que tem um processamento muito mais sustentável do que uma grande centro de inteligência, e a partir daí a gente consegue compartilhar com os nossos conhecimentos particulares. Talvez seja essa aí, estou dando a dica para quem quiser fazer um desenvolvimento, um contraponto a esse custo excessivo que nós temos com a IA generativa. Para aprender a falar, talvez sim, a gente precise disso, mas para aprender a usar todo o conhecimento humano, talvez a gente não precise. Sim, essa grande método computacional da IA generativa baseado em transforma, né? Então, você tem a Edson que usa muito menos. O poder computacional e gera imagens muito interessantes. Naquele negócio de apagar, né? Aquele aplicativo apagar. Então, tem outras técnicas e outras que começam a aparecer como programação neurosimbólica, e que é a programação anterior, a gente entendeu que isso pode ser simples com redes neurais. Tu também tem uma demanda de dar grana. Agora, como se falou só em IA generativa, a gente tem esse IA generativa, a gente concentra toda a energia em IA generativa. Pois é, né? Isso está atrapalhando muita coisa. E temos que a gente usa IA generativa e vai existir. Primeiro que a inteligência artificial é um modelo matemático, né? Esse IA generativa é um modelo matemático. Você passa um monte de dados para ele reconhecer padrões, você tem a análise preditiva, ou para trabalhar em cima de geração de texto, geração de imagem, que a gente falou com máquina generativa. Eu preciso de muitos dados. A primeira coisa tem que ter dados, grandes volumes de dados. Na IA generativa, para uso geral, tipo ChatGPT, precisa de imensos volumes de dados. Mas se quiser coisas mais específicas, que a gente pode chamar não de large, que é o tal do aprendizado consciente, você não precisa, né? Você pode trabalhar com um conjunto enorme. Sim, exatamente. Eu quero só falar sobre algum determinado assunto. Falando nisso, eu queria falar aqui sobre as tendências de 2025, e eu fui pesquisar nas publicações do Gartner, da Forbes, da IFG e outros consultores que estão aqui dando seus pitacos, que eu chamo de pitaco com todo respeito a todas essas publicações, mas porque ele sabe que o que é previsão? Previsão não é uma coisa aleatória. Tem um fator aleatório, que é alguém que acredita muito que vai acontecer alguma coisa, e ele tem uma experiência boa, e ele fala isso com uma certa propriedade, mas ele consulta pessoas, ele fala com empresários, fala com CIOs, e esses caras falam, a gente vai investir isso em inteligência artificial, a gente tem essa dor, a gente vai estar fazendo isso. E aí ele junta todas essas informações e lança uma previsão, né? Porque está acontecendo. Não é de todo absurdo, mas é um pitaco, porque o futuro a Deus pertence e a gente não sabe tanto assim. Então, eu vejo que eles falaram sobre um Retrieval Augmented Generation, que seria um uso da LLM, da IA generativa, com grande capacidade de fluência na comunicação, porque a capacidade de falar bem não é para qualquer um e nem para qualquer máquina, né? E aquele dado especialista, aquele dado que nem todo mundo tem, aquele dado mais restrito. E aí as empresas estão precisando disso, né? A gente tem até clientes que já fazem uso disso para, por exemplo, o processamento de documentação técnica de engenharia. Ele quer entender o conteúdo que ele tem, ele quer validar
informações técnicas do desenho técnico do DWG, do AutoCAD, né? E ele lê aquela informação e ele processa aquilo, é uma informação super específica, sigilosa, informações dele, não pertence a outra empresa, outro conteúdo. E ele quer trabalhar de forma generativa com isso, gerando conteúdo, e seja para educar os seus outros funcionários, né, para orientar, ou até para fazer uma validação, para verificar se tem alguma falha, se tem alguma coisa assim, né, para encontrar informações. Então, essa é uma tendência que eles chamam de RAG, R-A-G, esse Retrieval Augmented Generation. E você vê isso como uma tendência desse ano? Isso está sendo usado, né? Só que a maioria das empresas ainda não sabe nem o que fazer com IA gigante. Primeira coisa, não tem nada. E quando tem, está tudo espalhado. Então você tem dificuldade. Quando você trabalha com RAG, você tem que pegar os dados, né? Fazer todo o embedding, fazer a virtualização dele e passar isso para o modelo da prioridade a isso. Sim, tem que ranquear. Exatamente, né? No caso. Dentro de um critério. Exatamente. Então, vai eliminar a alucinação? Absolutamente não. A alucinação é inerente ao modelo matemático. Eu já não concordo, vai discutir. Não, por exemplo, quando você pega um sistema de inteligência artificial, qualquer que seja, ele é probabilístico. Se é probabilístico, você tem uma margem de certeza, uma margem de certeza. Você não consegue ter 100% de certeza, senão não seria probabilístico. Você tem razão, mas então, não alucina necessariamente. Por quê? O nome alucinação é um nome criado agora. Mas, por exemplo, quando você pega o mesmo sistema, quando você pegava o sistema de reconhecimento de imagem, detecção de câncer, ele tinha lá uma margem de erro, 5, 10%. Nós falamos, olha, isso é uma margem de erro. Aí você chega e diz, não, eu vou chamar de alucinação. Não é esse o caso. Alucinação não é isso. Alucinação é geração de umas palavras que estatisticamente fazem sentido para o modelo não está errado, o modelo não está errado, só que nós interpretamos como é linguagem, nós interpretamos totalmente fora do contexto. Então, deixa eu dar minha opinião aqui. O sistema não está errado, ele não errou. Ele gerou a melhor palavra naquele negócio. Então, vou falar uma coisa que eu não falei. Como é que começou a minha experiência em inteligência artificial? Eu comecei a trabalhar com inteligência artificial com imagem. E eu trabalhei com tomografia, né? E posteriormente com visão artificial. Eu fiz isso nos anos 80, 90. Que eu ia trabalhar. Estamos juntos. Isso é velho, né? Que bom, né? Eu não sei disso, não. Gente, velho é bom. Não, eu sou jovem há mais tempo que os outros. É isso. Os outros que não é deles também mesmo que a gente. A Organização Mundial da Saúde acabou de sair com uma nova tabela que é idoso. É? 89 anos, estamos fora, nós somos velhos. Caramba, mas eu retirei tudo que... Eu estou esperando o prioritário no ano que vem. Não, mas aí a regra do Rio pode. 65. Graças a Deus. 65? 65. Ué, não tem prioritário no avião com 60, não? 65 é pro metrô. É que eu acabei de fazer 59. Então, mas assim que a gente só é jovem há mais tempo que os outros. Ok, mas vamos lá. Vamos lá. Aí, então, a gente trabalhava da seguinte forma. Antes de usar o modelo probabilístico, eu usava a teoria bayesiana, então é um modelo probabilístico mesmo, a gente faz uma coisa importantíssima, que é aplicar a condição de contorno. Aplicar a condição de contorno é você usar um universo de possibilidades e você, quando contextualiza o processo, você diz, não, a minha solução está dentro desse pequeno conjunto possível. E aí, dentro daquele conjunto possível, você não tem nenhuma informação adicional que justifique você dizer o que é. Quer dizer, é um momento de sombra, é um espaço onde você não conhece. Do ponto de vista de visão, até do ponto de vista de tomografia, é a sombra. Você não sabe o que tem atrás, é uma sombra. Você até pode fazer assim, para ver o que tem, mesmo assim vai ter um ponto que você não vai enxergar. Isso é muito real, faz parte. E aí você usa o teu conhecimento, que é a condição de contorno, para definir dentro do conjunto solução, isso é bem matemático, e aí você aplica um algoritmo de otimização que normalmente é de máxima probabilidade, máxima entropia, que a gente usou para encontrar a solução. E aí você diz que tem uma faixa de erro de tantos por cento que está ligado ao ponto que você achou com o universo possível da sua condição de contorno. O que é a alucinação da inteligência artificial? Ela não aplica a condição de contorno. Então,
ela entra numa rede neural, ela entra numa estrutura e por algum motivo de desvio ela cai fora. E aí ela mostra uma coisa absurda. Então, por exemplo, quando começou o ChatGPT, a primeira experiência que eu tive com o ChatGPT, logo em maio de 2023, primeiro assim, eu já tinha pesquisado alguma coisa, mas assim, o que eu achei legal, né, relevante a falar. Eu perguntei lá no dia 24 de maio, que é o nosso dia onomástico da Live 245, eu perguntei o que significa 24 de maio para a Live 245, por que a gente comemora o dia 24 de maio? E o ChatGPT inventou, né? Já que não sei, porque improvável saber, ele inventou. O Copilot, curiosamente, que já estava lá, né, com o Bing, ele disse, olha, a gente não sei, mas que eles fazem festas, né? Já é que eles chamam de dia onomástico, quer dizer, ele chegou a procurar. Então, o Bing já tinha aquela estrutura de pesquisador, né, de mecanismo de busca que o Google já tinha, e ele aliou a uma inteligência artificial generativa que constrói a narrativa. Então, talvez aí a gente tenha que saber diferenciar que a inteligência artificial não vai ser obrigada a colocar todos os elementos para a gente tomar a decisão. A inteligência artificial, que não necessariamente vai ser a generativa, ela vai encontrar a solução. E a generativa vai encorpar, vai deixá-la mais textual, mais elegante, etc. Por exemplo, quando a gente fala LLM, Large Language Model. Então, é linguagem, um sistema de linguagem. Não é de conhecimento. Não é de conhecimento, é linguagem. E essas alucinações são que, naquele momento, ele chegou a um caminho que vai dar uma resposta. Exato, ele desviou a resposta. O que eu acho interessante é o seguinte, né? A expectativa aqui é sempre a resposta correta. Não vai. Primeiro, certo ou errado, não existe para ele. Ele sempre dá a resposta que a probabilidade maior de acontecer. Então, está sempre correto. Nós é que olhamos para Nós conhecemos as condições contornos, que é absurdo. Mas eu acho... Aí a generativa já disse que eu fui investida, não, fui adquirida pela Stefanini. E já disse também que um dos sócios da Live 245 é um ex-funcionário da Google. Talvez ela seja preditiva. Você acabou de falar aqui. Eu mandei pro Bruno Mondinho, na hora. Eu mandei pro Bruno Mondinho, olha só. Tá aqui. Eu fui investida pela Stefanini. Acorda aí, Bruno. É uma grande aquisição. Mas olha, eu estou ouvindo vocês e, obviamente, eu sou a pessoa menos expert do assunto, né? E no final, eu tenho um vício em tudo que eu falo na hora que eu quero apresentar alguma ideia para as pessoas, que é o contexto. Eu não consigo fazer sem dar contexto primeiro, porque eu quero que ela possa ter um maior nível de entendimento e conexão com a mensagem que eu estou passando para ela. E eu entendo que se eu der contexto, ela vai conseguir fazer isso. Eu pego a imersão do Vale que a gente faz. Eu faço um webinar antes, contando a história do Vale lá com a rei da Inglaterra, migrando para os Estados Unidos, para ter a história toda e ter o contexto. Quando ele pisar lá e começar a experimentar, esse contexto já existe. E eu estou ouvindo vocês falar, eu falei, pô, tá faltando contexto nessa história, pô. Por isso que eu estou alucinando. Mas aí, o ChatGPT é que nem aquele cara muito prosa, né? Ele nunca diz, né? Ele já diz que não sabe porque ele levou tanta paulada com a alucinação que ele já fala que não sabe. Mas ele começava a extrapolar do contexto sem nenhum embasamento, né? Mas aí, alguns anos atrás, você lembra que eu falei, que você perguntou para mim, o que você acha que vai ser o futuro da inteligência artificial? Eu falei, a inteligência artificial, o futuro vai ser o Google. Sim. Porque o Google já é Google há muitos anos. O Google é Google há 25 anos e é mais ou menos a mesma coisa, em termos de entrega para o usuário, como o Search Engine. Teve pequenas, não teve uma disrupção depois do que ele já era disruptivo, né? E aí eu pensei, poxa, a inteligência artificial, eu espero isso dela. Eu espero perguntar alguma coisa e ela começar a responder. E agora, esse ano de 2024, já está dito. O maior search engine hoje da população já é o ChatGPT. O ChatGPT é mais usado do que a Google para pesquisa de conteúdo. Acho que quando fala em futuro da inteligência artificial é deixar de falar em inteligência artificial. Né? Né? Mainstream. Aí em seguida, quer dizer, você vai
Você tem maneiras de interagir por voz, gestos e tudo, né? Você tem, vai ter os outros modelos funcionando, fazendo uma série de coisas, mas você não vai ficar falando de inteligência artificial, que agora está assim. Se eu voltar aquele exemplo que eu falei do aplicativo e tira a imagem, não havia uma palavra. Corretor ortográfico. Corretor ortográfico. Não é reconhecimento de voz, reconhecimento equipamentos tudo médicos, usa. Tomografia e inteligência artificial. Mas então, ninguém fica falando. Você não vai fazer uma tomografia computadorizada e tá lá. Isso aqui, essa tomografia. Ninguém fala isso. Motorizado, né? Mas é legal, eu gosto do termo inteligência artificial. Eu acho que tem um hype, porque você pensa o seguinte: a gente idolatra certas tecnologias. Não vou dizer que eu não gosto de inteligência artificial, porque eu vivo disso e estou dezenas de anos nisso. Mas repara só algumas coisas. A gente fala de cientista. E não é cientista. A gente fala prompt engineer. Não é engenheiro. A gente fala aprendizado de máquina. Não aprende. E a gente fala inteligência artificial, que não é inteligente. Mas então, é doce. É um hype muito grande. É verdade, é verdade. É um hype muito grande. Agora, é uma ferramenta muito boa, como outras ferramentas. Alguns impactos ao longo do tempo, as tecnologias vieram e mudaram. Você está com o smartphone. O smartphone mudou a nossa vida. Mudou a nossa vida. Você vive com ele. Você pode saber notícias. Você pode se comunicar com amigos e funcionários, colegas. Assim, né? Paga com O ele. que você menos faz é falar como um telefone. Às vezes né? até fala, né? Às vezes. E às vezes geralmente manda o áudio, porque o outro vai É verdade. Então tá o banco, tá tudo. Você faz compra por ali, quer dizer, você não precisa mais nada. E se a gente pegasse daqui e colocasse em cima da mesa, desmaterializasse isso, o que ele tem? Poderia tirar um computador, podia tirar uma máquina fotográfica. Uma máquina de escrever, eu escrevo artigos direto aqui. Poderia pegar uma filmadora, poderia pegar um gravador. Então, ia enchendo essa mesa de equipamentos que custavam milhares de dólares, são muito milhares de reais. Hoje até custa menos. Mas ocupava espaço, ocupava meu. Imagina você carregar tudo aqui. Né? Exatamente, na bolsa, né? No bolso. Aqui no bolso tem, ninguém está vendo o meu, daqui eu posso fazer. Eu tenho meu banco pequeno. Então, isso mudou. A internet possibilitou isso. Antes, ir para o computador. Tá? A primeira invenção do computador, comecei a trabalhar com mainframe, era terminais, eles terminais em fontes verdes, mas ainda me lembro, 32, 70, isso. Depois o PC, quando veio o PC, eu vi para o computador, isso é fantástico, eu não precisava mais ir para o escritório para trabalhar com o computador, eu já tenho em casa. Então, aquele texto que eu escrevia, eu me lembro que eu escrevia em um jornal chamado Data News, um jornal bem antigo, 1900. Mas eu escrevia na máquina de escrever. Eu não tinha grafado. Quando você errava, simples, corretor ortográfico. Mas quando você acabava de ler, falou, puxa, esse texto seria melhor quando eu faço. Eu não escrevia antes do computador, porque eu penso muito rápido e não conseguia acompanhar com a minha mão. Minha letra é um horror, né? Minha letra é um desafio da série, né? Mas para escrever no jornal, você não podia mandar a mão, você tinha que mandar na Mas é pior ainda, eu nunca escrevi na máquina de escrever. Eu escrevi porque era obrigado para escrever. Eu fiz curso de datilografia. Eu não fiz. Eu curso de datilografia. Eu fui bem revolucionária dentro da universidade. O meu projeto de fim de curso, na época eu chamava TCC, o projeto de fim de curso, minha tese de mestrado e minha tese de doutorado foram todas em aplicação, né, em editor de texto. E eu lembro que quando eu fiz a primeira defesa, né, do projeto de curso, as secretárias deram para mim, porque todas esperavam que chegando no final do curso, alguém ia pedir para elas datilografarem, para ficar bonito. E eu não pedi, porque já estava datilografado. E eu vi no olhar delas assim, a ameaça da tecnologia. Porque era uma oportunidade que elas tinham de um ganho adicional. Sim. Que era datilografar os projetos dos alunos, até porque elas tinham máquina elétrica e ninguém tinha em casa. Né? Que interessante como é que era. Mas falando em oportunidade de jornal, eu queria perguntar uma coisa, não é muito de tecnologia, mas é de negócios. Com o fim das revistas físicas, enfim, eu vou dizer, mas na verdade a gente quase não lê mais um jornal físico, uma revista física, surgiu o grande desafio da publicidade, né? Como é que a gente vai fazer propaganda?
E porque existia, era bom você ler e passar uma página e ver uma propaganda, aquilo dava uma sequência ao que você está fazendo, e quando você está numa mídia eletrônica e digital, já não é tão fluido você absorver aquela propaganda que está sendo feita, e vieram novos meios. E uma forma muito objetiva era a fazer um anúncio no Google, né? Porque vem lá os links patrocinados. Com o fim da primazia do Google, porque se a gente está vendo que o ChatGPT já é a principal fonte de pesquisa hoje, a gente já vê uma ameaça a esse mercado de publicidade que já perdeu a mídia impressa e eventualmente vai perder o Google. Você acha que tem algo a se pensar? Olha, se a gente for olhar a pesquisa de qual é o principal fator de conversão nas várias formas que você vai ao mercado para poder evidenciar uma proposta de valor, a principal é a indicação. Tá? Todo esforço que você faz de conversão, que você bota pessoas treinadas, narrativas, pitches, etc., no final do dia a pessoa vai decidir se vai ou não vai, porque alguém aqui falou que gostou. Como é que se escala por indicação? Por exemplo, no mundo digital você tem essa possibilidade, né? Você tem as referências, né? São redes sociais. Vão se montando. Você vê que hoje a maioria das pessoas estão vendendo, inclusive, influência pela digital. Estão vendendo os seus artesanatos, né? Tudo pelo Instagram. Então, a plataforma digital está possibilitando justamente fazer essa indicação. No Instagram. Como é que isso vai se reproduzir dentro do ChatGPT? Aí a bola de cristal quebrou. Mas eu tenho uma proposta que eu concordo, não é inteligência artificial, mas existe uma coisa artificial acontecendo a favor das empresas, que é um agente artificial. Eu ia falar agora. Desculpe! Ótimo! Porque você transforma em agente. Show! Vamos lá. Vamos lá, não. Pois é, então, eu agora estou contemplando algumas posições da equipe que precisam ser aumentadas. Né? Então, cadê o estagiário desse cara, desse funcionário aqui, gente? Não é mais um estagiário, é um agente. Né? Ou seja, mas aí eu estou trabalhando dentro de uma visão específica, que eu tenho um resultado que eu estou buscando, que é tangível, né? E eu vou estar medindo isso. Legal. Tá. Então, para mim, não é inteligência artificial, é o agente artificial. O agente, né? O agente aqui em AI foi o primeiro item colocado nas previsões do Gartner. E ele conclui que é um pouquinho de generativa, de IA generativa, mas que toma decisões, que age, que tem uma tarefa a ser cumprida, que faz uma análise, que toma decisões, etc. Me lembra um pouco aí aquele projeto que a gente fez, mas que não tinha generativa na ocasião, que foi da Petrobras, né, que a gente chamou de analista virtual, que era um trabalho interessante, porque a Petrobras, assim como outras empresas de tecnologia, tem obrigações legais para investir por conta da lei do petróleo. E esse investimento é em projetos de pesquisa e desenvolvimento, que são qualquer coisa que o mundo vem e propõe para eles investirem. Existem regras da ANP a serem cumpridas. E as regras são muitas, e é uma mistura de regras objetivas com subjetivas, e muita subjetividade nesse processo. Inclusive alguma coisa que você diria que não é subjetivo, mas se você pensar bem, né? Você vai avaliar, contextualizar situações de projetos são inovadores, porque tudo igual é fácil. Mas quando é tudo diferente é muito difícil. E aí foi o primeiro desafio que a gente teve, César, porque a gente não tinha muito dado. Não tem como ter muito dado igual de um projeto que é de pesquisa e desenvolvimento, cada um tem uma pesquisa e desenvolvimento diferente. Não tem como padronizar, criar um funil padrão. Tiver esse comportamento, vamos fazer assim. Então a gente criou agentes usando inteligência artificial, mais da base do contexto, quer dizer, a condição de contônio era a norma da ANP, mas entrava qualquer coisa lá dentro, né? E usando máxima entropia para encontrar aí as melhores soluções. Mas é um agente. Mas hoje nós temos uma inteligência generativa que pode melhorar esse negócio. Pode melhorar. Essa tendência de agente, os RPA, de alguma forma, era um primeiro passo, né? Agora a gente dá um pouco mais de capacidade. Agora, essas mudanças, acho que a gente olha muito assim a tecnologia, mas os impactos na sociedade têm que ser vistos. Por exemplo, você comentou aí, a gente tinha um estagiário, talvez não precise mais dele. É óbvio, isso
numa tecnologia, qualquer que seja, vou ficar com os profissionais mais experimentados. Mas como é que esses profissionais experimentados vão pegar a experiência se não saírem da faculdade e tiverem alguma parte de aprendizado prático? Por exemplo, em muitas das universidades hoje, a formação de direito, de medicina, não tem tanta tecnologia. Mesmo na medicina, tive muita aplicação na medicina, tecnologia, mas o médico não é formado, ou pelo menos na maioria das universidades, com um embasamento tecnológico. O direito também não. Então ele vai e aprende na prática, mas aprender na prática no mundo cada vez mais tecnológico e sem esse trabalho. Então, é importante a gente não olhar só a tecnologia, mas aí aproveitar o que você falou, o contexto geral. Como é que eu faço, vou ter cada vez mais ferramentas que automatizam uma série de tarefas que são feitas por pessoas com pouca experiência. E eu adquiri essa experiência fazendo essa publicidade. Se eu não preciso mais dessa pessoa, ela sai da faculdade e você tem que ser sênior. Mas como é que eu preencho esse gap? Então, essa questão da revisão do sistema educacional, diante das mudanças tecnológicas, é muito importante. É muito importante. E a gente não fala muito sobre isso. Eu acho que é importantíssimo entender essa história. Sem dúvida. A gente resolveu implementar. A Lápis 45 tem 28 anos, né? Então, tem 28 anos. Roxinha, na coroa, né? Quase uma balzaquiana, né? Você é jovem há mais tempo que as outras, né? Eu nasci e fundei a Lab para poupar tempo. Tá vendo? Começou cedo. Comecei cedo. E aí, a gente, né, a área de tecnologia, muita gente entra, muita gente sai, e a gente sempre teve um banco de dados de produtos com suas revisões, bancos de dados de dicas. Então é um fórumzinho que a gente bota as dicas de funcionamento, propostas, atendimento, tudo isso foi no nosso workshop, que em casa de ferreiro, o espeto lá na Lab é de ferro, ainda que não é aquele ferro bacana ali, maravilhoso, mas funciona exatamente, é firme e forte. É ferreiro. Porque em casa sempre a gente relaxa, né? Mas aí a gente começou, por que a gente não aplica Magali nisso? E aí tem uma coisa legal, o conhecimento daquele cara que já saiu e que deixou no atendimento do suporte do cliente, que nós temos atendimento de cliente desde 1997. Olha só, cliente desde 97. Né? A gente tem, a gente tem dicas. Não, mas são coisas assim, de uso, das pessoas usarem. As dicas não são meramente técnicas. São dicas de toda a natureza, né, da aplicação, de como se usa, como é que uma pessoa de contas a pagar faz uso de uma certa situação. Quer dizer, várias coisas interessantes. Então é um universo de dicas técnicas, de dicas práticas, não sei o quê. E a gente resgata, e eu fico pensando, eu que sou antiga e estou presente nesse tempo todo, pensando naquele cara que escreveu ali contando para os jovens aquela experiência dele através daquela pesquisa de inteligência artificial. Então a gente tem um prompt, né, na nossa intranet que a gente pesquisa. E esse prompt tem uma parte que a gente pesquisa também no mundo. Então, por exemplo, eu quero saber sobre a integração com o Azure, né, aquele Samuel, né, o cara, a gente já fez isso algumas vezes, mas não muitas. Então tem muita gente na empresa que nunca fez. E aí vem o cliente e pede esse tipo de integração. Aí ele nem sabe do que se trata. O cliente manda aquele... Aí ele pesquisa, aí, na introdução da pesquisa do nosso comunidade, ele contextualiza. Esse é um protocolo implementado dessa forma, aí ele conta. Ok? E embaixo vem como implementar o Lab das Catinhas. E é legal, porque eu realmente faço esse revival. Eu consigo imaginar, coisa meio fantasma agora, porque ninguém morreu, graças a Deus, mas o cara que estava lá escreveu aquilo passando para o jovem que ele nunca encontrou na vida. Não, acho que isso é né? essencial. Não? Vai me lembrar desde a época do mainframe, onde você provavelmente vai ter aqui alguns bancos usando lá embaixo do sistema de conta corrente códigos COBOL, e aí com certeza quem desenvolveu há 40, 50 anos atrás talvez tenha até estabelecido. Né? Então tá aí o espírito rodando e os coboleiros vão voltar à tona. Eu vou fazer uma última provocação, não sei como é que está o tempo, a gente... Está à vontade. Está à vontade, né? Mas eu queria fazer uma provocação que eu escrevi num artigo que eu não sei se foi publicado na NTI,
que eu acredito, assim, coisa totalmente minha, não li em lugar nenhum, mas eu acredito que um futuro para a inteligência artificial seja o fim dos protocolos. Por que eu preciso de protocolo? Se hoje eu já tenho, por exemplo, um protocolo mais primordial é a linguagem. Se eu consigo usar o Google e você fala um negócio para mim e ele fala para mim e vice-versa, eu não poderia ter... Eu preciso ter protocolo para falar um sistema computacional com outro? Será que a inteligência artificial não seria capaz de ler isso? Mas vai interpretar aquilo como, né? É inteligente. Cadê o contexto? Não é depara. Pois É inteligente. Ele vai ser um processamento, ele vai ver campos ali, os campos não são iguais, os termos não são os mesmos, mas ele sabe que aquilo... Porque a maioria das vezes a gente consegue interpretar. A gente já fez esse projeto, já apresentei várias vezes o projeto da Michelin para vocês, né, que era isso. A gente integrou uma rede de rede de lojistas da Michelin, são clientes, na verdade, com a rede Michelin, e cada um tinha um sistema, uma plataforma de venda, e cada um usava um termo para classificar o produto, nenhum usava o SKU, que era o código do produto. Então, vamos lá, era o caos na integração de dados. E a gente conseguiu botar um robô que lia, entendia que aquilo era uma data, mas a data estava num formato diferente do outro, mas aí ele botava, ele entendia que aquilo era descrição, mas ele uniformizava a descrição, ele entendia que aquilo era uma quantidade, e ele entendendo tudo ia fazendo uma vez por dia, a cada 2, na verdade uma vez por dia ele reprogramava e a cada 2 horas ele processava aquilo. Então, eu pensei, poxa, foi uma oportunidade para a sociedade, né, tecnológica, de acabar com o protocolo. Se você tiver agentes de tecnologia que atuam em cada uma dos sistemas e faz a tradução, não seria bacana, hein? Você vai ter que ter uma garantia de que todos os agentes conseguem cobrir todos os protocolos que você precisa na hora. Mas você está pressupondo que ele tem que saber decorado, ele tem que conhecer o depara, mas se ele interpretar, se ele for inteligente o suficiente para interpretar. É coisa de futuro, mas a gente está falando... Quando ele fala em futuro, ele está falando em torno de uma tecnologia, né? Que a gente está falando desse futuro e a grande maioria do pessoal está tentando entender como é que usa. Usando que vem. Daqui a 2 meses. E tem lá muita experimentação, pouquíssimo resultado tangível, muita gente desistiu. Não que a tecnologia não funcione, mas é porque se tentou fazer coisas que não deveria fazer com ela. Então, aí é claro que não dá certo. Por isso, hoje eu vejo muita frustração. Né? E às vezes, aquele entusiasmo, ela tem significado nisso, porque o cara não fez nenhuma análise se valia a pena ou não. Então, o que você acha hoje que as empresas procuraram fazer de forma objetiva? O que elas procuraram fazer e não conseguiram? Primeiro foi uma experimentação muito grande, teve o efeito halo, e o chefe, fantástico, vou usar. E aí começou uma espécie de pressão, seja o board, alguém, né, nessa empresa, temos que fazer alguma coisa com o ChatGPT. Aí você começa a fazer. Você vê casos de empresas que chamam consultores, identificam oportunidades de uso generativo. Eu não sei se o problema é resolvido com a generativo. Será que não tem outras coisas mais importantes? Se você identificar, provavelmente dentro das nossas casas, a gente vai encontrar N oportunidades. Mas como eu estou nesse gostinho? Será que eu vou investir tempo, energia e dinheiro nisso? Tem outras. Então, criou-se esse entusiasmo que a generativa ia resolver todos os problemas do negócio e ficou todo mundo olhando isso. E as coisas, os problemas de negócio às vezes estão lá, não resolvidos, e a gente concentrado nisso. Eu acho que quando essa bolha estourar, a gente vai olhar mais atentamente ao problema de negócio e ver o que eu posso utilizar para resolver. Pode ser IA? Sim, tem que ser IA. Que modelo? Pô, não vai ser IA. Às vezes eu tenho uma solução que é puramente determinística, não vale isso. Aí, que modelo eu vou usar? Relativo. Vai ser Transformer, vai ser REC, vai ser preditivo, não sei. Mas eu tenho que começar pelo negócio, eu tenho que saber usar. Um grande desafio é, tem um monte de dados. Não falta gado. O problema é que os dados, como você falou, não tem, nenhum deles tinha esse mesmo SKU. Não tinha. Mas aí a gente usa a inteligência artificial até para normatizar os dados. A grande dificuldade é que as pessoas não estão nem conseguindo entender o que são esses dados.
recebem dados. Tem que fazer uma call for data. Eu tenho uma provocação com relação a isso. Planilhas, tem vários projetos, alguns projetos aconteceram que não deram certo por falta de dados. Vamos fazer um projeto de manutenção preditiva de equipamentos. Show, beleza. Os equipamentos tinham sensores. Então fazer isso para cantar esses sensores. Aí quando você vai para o mundo real, você vê que primeiro tinha várias gerações dessas máquinas funcionando, com sensores diferentes. Já não trabalham mais para se identificar o que é que e o que significa alguns daqueles dados, ou se criar padrões de reconhecimento. Depois, como não havia política de governança dos dados da empresa, os dados capturados por sensores ficavam de responsabilidade dos filiais. Os filiais não armazenavam os dados, porque não precisava. Nunca ninguém pediu? Nunca ninguém pediu. Então era um problema. Tem uma outra que queria pegar dados e precisava de alguns dados, como por exemplo, caso de marca de sorte, precisava de informações em tempo real. Por exemplo, não adiantava para mim, a inteligência artificial sempre olhando passagem, não adiantava para mim saber a maré e a intensidade da maré, a direção de ontem. Eu preciso saber, nesse momento, onde está o barco. E que eu preciso saber, nem me interessa saber como é que estava o dia ontem. Saber agora, nesse momento. Então, essas informações nem tinham standards, 30 e tantas variáveis, e aquela detalhe. As mais relevantes não estavam lá. Não dava. Então, esse é o outro desafio. Quer dizer, preciso entender o problema de negócio, preciso ver se eu tenho os dados, se eu não estou claros. Aí, como é que eu vou fazer isso acontecer? Que tipo de modelo? Treinar os modelos, que é um dos grandes desafios feitos do treinamento. Geralmente o pessoal pergunta, não é no supervisionado, um pedaço do dataset para treinar e deixa o outro para validar. E não está legal, você vai ajustando. O que acontece? E naturalmente é uma tendência overfitting, porque você acaba ajustando o modelo a bater com aquele dado. Você tem que ter uma variedade de dados e treinar com outros conjuntos de dados para evitar o overfitting. Você ficar treinando também com dados? Não. Melhor manter isso. Depois colocar em produção. E colocar em produção, tem os inevitáveis ajustes. Os dados já são diferentes, os resultados começam a ser diferentes. Então, fazer um projeto de utiliza técnica de inteligência artificial não é botar uma API que chama de GPT. Isso é coisa, eu diria assim, jardim de infância. Você quer ir mais à frente, você tem que cuidar dessas coisas todas. E aí você vai precisar de pessoal mais preparado do que um top de engenheiro. Da própria engenharia é forte, né? Realmente glamorizar muito. É nome bom de falar. Engineering. Você falou, tem mais de 50 Deixa a boa, engenheiros na empresa. É um engenheiro, tá bom. Mas você ia fazer uma provocação. Não, é uma provocação do ponto de vista cultural. Né? Aí com essa benefício da minha vida que eu tenho, né, de meio a meio, e aí quando eu olho a cultura americana, eu vejo que culturalmente o americano está muito mais integrado e valorizando o cuidado com os dados. Né? O que a gente não percebe na cultura brasileira de maneira geral. Tá? É a minha provocação, o quanto que agora com essa onda degenerativa, isso pode ajudar justamente o mercado brasileiro e a cultura de dar mais valor aos dados. Eu me lembro lá atrás, na época que eu tinha empresa de eventos, eu fazia um trabalho onde eu treinava os meninos do núcleo de empresas de ajuda de Campinas, que eu trazia de ônibus para São Paulo, para eles fazerem pesquisa entrevistando você, Maria, né, para poder coletar o dado. Então era importante, porque eu prometia, por contrato, que eu ia entregar para o meu patrocinador os leads qualificados. E eu só podia qualificar se eu entrevistasse. Né? E eu, no início, dava lá um questionário para você responder. Está aqui um chaveiro bonito, alguma coisa como brinde, mas era uma coisa passiva, né? E eu falei, esses dados não estão funcionando. Até porque a pessoa, as pessoas não estão ali, vou responder qualquer coisa. Né? E eu vejo isso uma grande diferença cultural. Sim. E aí a minha pergunta aqui, a provocação, o quanto que a gente pode acelerar essa consciência de que eu preciso ter muito mais acuidade na organização dos meus dados. A gente, lá no CA de São Paulo,
eu tive a oportunidade de conhecer a Sabrina Fantori, que foi convidada da Ângela Hilário. Sim. Lembra disso? Lembro disso. E eu chamei ela, fizemos um projeto juntas, um projeto de preservação documental. E o projeto dizia o seguinte: ela é uma estudante de História da USP, e eu me perguntei como é que vai ser o futuro da preservação documental, onde envolve dados, no momento que tem tudo é nuvem, que tudo é dinâmico, que as pessoas não têm mais aquela tradição de antigamente, que toda a correspondência era guardada na pasta, que tudo era guardado, que era pouca coisa, e você tinha um protocolo pessoal ou corporativo de trabalhar com essas informações. Hoje fica tudo disponível, então você não guarda mais nada, mas será que a gente vai ter futuro como sociedade, em termos de história, de como é que vai ser? E o meu objetivo é perguntar: quem são esses personagens que no passado foram os guardiões? Tipo você, que fez questão de pegar esse dado, como é que é esse personagem? Qual é o perfil dele? Como é que hoje ele desempenha essa função da nuvem? Ela fez um trabalho bem bacana, a gente vai publicar um artigo sobre isso, inclusive. Acho que quando a gente tem tecnologias que trazem dados educativos, né, IA, e outros, a gente tem efeitos colaterais que a gente ainda não sabe. Na rede social aconteceu. A gente não sabe o que a gente não sabe ainda. Por exemplo, há muita discussão sobre o que chama-se o colapso do modelo, que hoje treina os modelos com os dados que vêm da internet. Esses dados, tem um momento, a imensa maioria foram gerados por humanos. Na próxima, aí se começa a gerar dados sintéticos, ao longo do tempo, talvez na quarta, quinta, sexta geração de treinamento, a grande maioria dos dados passava a ser sintéticos. Então você tem uma tendência a homogeneização. E alguns estudos já têm mostrado isso, né? Quem trabalha muito em ferramentas com IA generativa, você tem um código em pedaço, digamos, treinamento que foi de um verbete, uma grande enciclopédia, e um maluco escreveu uma teoria da conspiração. Não há peso, esse aqui vale mais do que isso, são os dois. Então, se você olhar no limite, há uma tendência à média. Então, esse é um risco muito ligado ao que vocês falaram, do futuro da sociedade. Quer dizer, de repente começa tudo a pensar igual, homogeneizado, os resultados são parecidos. E, de repente, uma geração Xerox, acreditando coisas que não têm sentido. Porque começaram a ser gerados, aí depois foi treinado por outro, depois de algum tempo, se você quiser checar, deixa eu ir no site. O site já é aquilo. Aí você está... Na verdade, eu acho até que o Gartner coloca isso como uma das tendências, que é exatamente uma forma de garantir que as informações que estão chegando são informações autênticas. Que é uma supervisão, uma governança da informação que está chegando, exatamente para evitar fake news. E não é só fake news da fofoquinha, é fake news que pode comprometer uma decisões de empresa, decisões pessoais. A gente depende da tecnologia, e essa tecnologia tem evolução. A própria TRL, né? Via generativa não é relativamente baixa. Outro dia fiz uma brincadeira interessante. Eu peguei essas que dizem que identificam seu texto gerado por ChatGPT, mas a maioria delas não funciona. Então eu peguei, por exemplo, algumas músicas. Uma foi Larry B e a outra foi Hey Jude. Olha. E eles disseram, 80% foi gerado do ChatGPT. Eu falei, mas produção, à frente do seu tempo. Eu fiquei imaginando uma casa lá. Então, não dá para confiar num negócio desse. Vai evoluir? Vai, mas pode muito longe. Agora, esses efeitos colaterais começam a acontecer. Qual a TRL que você dá para a generativa hoje? Vai de 0 a 6, né? Não, 0 a 9, né? 0 a 9. Olha, eu acho que estamos ali em torno de 7. Porém, do 7. Ainda falta muita coisa. Porque a gente não vai ter nenhuma prática, uma boa prática de quando e onde e como usar energia relativa. Está tentando usar que chegar. Senão tem casos concretos, né, significativos. A gente vê que a aplicabilidade é uma geração de texto, de um lado. Isso é legal? É legal. Mas tem ponto. Eu vejo hoje a IA generativa muito bem estabelecida como assistente.
como assistente A gente pessoal. judicial. Não, é pessoal. Quer dizer, ele te ajuda a tirar uma dúvida, a construir um PowerPoint, construir um texto. Ele é muito eficiente nisso, né? E é assim que a Microsoft está vendendo lá o Copilot dela, o termo até do produto é bem bacana, né? Um copiloto. Você está ali na direção e ele fica te ajudando. Mas como soluções completas, assim, eu não tenho visto com muita... Não dá para fazer. É diferente, Não dá para diferente. fazer. É uma outra tecnologia. Não adianta eu pegar É diferente. um jumbo, um telecom site, não querer ir a cabo fim. Manda o avião fazer isso. Então, esse eu acho que o grande desafio é gerar o hype e colocar no real. O que essa tecnologia serve? Para isso. E o que a gente recomendaria para o associado, então, que vai nos ouvir? Primeiro passo, segundo passo, para ele poder estar contemplando a generativa dentro do seu contexto de empresa. Eu particularmente acho que a generativa é muito útil para encorpar uma solução. Então, você usar esse contexto, você ter seus dados, que foram dados que eu confio. Pode ser ter bagunçado um dado que está na planilha, um dado que está em algum lugar que não está organizado, mas é um dado real, não é um dado que foi criado por uma inteligência artificial, uma coisa que eu não tenho conhecimento da causa, né? Então, você pegar seus dados, trabalhar isso numa inteligência artificial aumentada, assim, em que você tem aquele dado pequeno, mas totalmente confiável, trabalhar aquilo, incorporando com uma inteligência artificial, eu acho que fica top, a gente já fez experiência, eu recomendo, porque o cliente fica bem impressionado com os resultados. Porque o dado é dele, o dado ele confia, ele sabe que é bom e a cara fica bacana, né? Ele consegue construir. Existe aí algumas questões, em alguns pontos da confidencialidade, que tem que ser trabalhado. Quer dizer, esse dado que está tão bem preservado, que é da empresa, de uma pessoa, ele não é aí para ser divulgado através de uma consulta ao IA generativo. Então, tem toda uma preocupação em construir essa solução incorporada sem vazar dados. Quer dizer, usar, parametrizar, alguma coisa assim, para que a informação efetivamente não escape. Eu recomendo usar essa questão do preditivo, que a gente viu, você não estava lá, mas no evento da ABS, que até o Christian estava também, que é a palestrante do Itaú falou, a gente usa o Itaú no banco há muitos anos de inteligência artificial. Mas não é generativa. É uma inteligência artificial que usa predição, que usa probabilidade, que usa dados do cliente para outras coisas. Então, acho que esse é um ponto super importante para ser usado. E, com relação ao associado a investir ou não no Google para fazer suas pesquisas, eu posso dizer que está caindo. Isso é uma questão. Sério, assim, que a gente... Desculpa. Joseph Schumpeter de novo. O principal é o seguinte. Eu acho que o caminho errado eu tenho que resolver com IA. Não, eu tenho que identificar meu problema de negócio. Se há ou não vai ser aplicado, é outra coisa. Então, quando o meu foco a possibilidade do IA, quando eu foco, o que você tem que fazer com o IA generativo? Não sei, mesmo resolver problema de negócio. Então, eu tenho tantos problemas para serem resolvidos, aí eu posso ver se vou resolver com IA. Não adianta correr para lá para ver alguma coisa e os problemas principais têm aqui. Então, fazendo um mapeamento de problemas numa grande rede hospitalar, tinha problemas muito básicos que podem resolver ou melhorar muito, a tornar mais eficiente. Por exemplo, na parte de hotelaria, a questão de nutrição, o desperdício que se tem de alimento, quando você faz mapeamento, a alocação da sala de cirurgia, e em outros problemas, de medicamentos, você vai usar a inteligência artificial? E provavelmente sim, é uma ferramenta que está lá, por exemplo, para previsão de leitos, para previsão de liberação de uso de quartos em enfermaria, e pode usar a IA generativa como uma das técnicas nesses casos. Por exemplo, eu posso usar uma IA de reconhecimento de padrões para identificar um provável câncer de mama. Vou deixar a IA tomar decisão? Não, mas eu posso melhorar a triagem. Sim, passar à frente, ranquear, que eu estava falando, né? Agora, faço o exame e vem um texto em mediquês. Eu posso usar uma IA generativa para introduzir isso, obviamente no supervisão médico, uma linguagem que eu possa, conversar com o paciente, e o paciente ficar mais
digamos assim, mais interessado na resposta. Quando você vê um resultado puro, né? A primeira coisa que você faz é ir para a internet. Eu tive um problema de joelho, eu fiz ortopedista, ele me mandou laudo, quando eu li o laudo, não, eu peguei no laboratório antes de levar ele, eu olhei, pô, uma cadeira de roda por isso aqui. Aí eu comecei a pesquisar e vi que não. Aí ele falou, não, você é tranquilo. Como tranquilo, né? Palavrão, né? Pô, se eu estou mais consciente, a interação do paciente com o médico e o outro, interessante, muito mais aderente ao tratamento, umas coisas. Então, é uma maneira de usar a IA generativa nesse contexto. Bacana. Mas se eu pensar, vou usar a IA generativa, de repente eu não penso nisso, porque isso aqui não adianta fazer sozinho, precisa estar acoplado com o diagnóstico. Então, seria correto a gente poder dizer que, num primeiro momento, procure fazer uma atuação, uma aplicação da generativa no perímetro do seu negócio. Faça uma aplicação perimetral, que é justamente isso que nós estamos falando. Quer dizer, eu não vou fazer dar um diagnóstico, mas eu vou dar subsídios para que essa jornada para chegar no diagnóstico, ela tenha aí uma possibilidade de maior integração entre paciente e médico. É uma ferramenta útil. Eu, na área de comercial, eu também poder fazer todo o trabalho lá que hoje está no SDR, LDR, BDR, qualquer R, né? Eu posso estar aplicando uma atuação de um agente artificial, né, que vai atuar nesse perímetro, que é, inclusive, consome bastante horas. Agora, tem a outra questão aí para finalizar, só para fazer uma provocação de fechamento. E como é que a gente falou, quanto de energia consome um token? Energia não dá para, eu não sei de cabeça, mas... Porque quando você chega no computador, o computador ele não faz álgebra. Né? Sim. Sabe, tem instrução código de máquina, até multiplicação, divisão. Então, é 1 trilhão para gerar um token. Se você quiser gerar um poema, 200, 300 palavras, são mais ou menos 1000 tokens, 1 quatrilhão de operações aritméticas. Então, consome muita capacidade. De computacional. E aí tem energia, e aí tem água para refrigerar. Aí vai o efeito dominó. Mas, e aí estou falando da quântica. Mas aí, porque ele usou um conhecimento inconsciente, um aprendizado inconsciente. Se ele usasse o consciente cognitivo, ele talvez não usasse tanto processamento. Então, olha, neurocidóide. Eu vejo esse modelo neurosimbólico testando esses ideias. Junta as redes neurais com processamento simbólico, olha, tem especialistas, me parece que pode resolver muito isso. Certamente vai ser uma união de algoritmos que vai levar às melhores soluções. Não há dúvida disso. Não é a generativa sozinha, ela está virando uma corrida no espacial. As pessoas estão investindo muito porque querem ser o primeiro colocado nessa corrida. E tem dinheiro, tem recursos para isso. A internet a gente viu isso. Os caras lá, o MOL, o IBEST, os outros botavam investiram um caminhão de dinheiro para botar a cerca lá longe e ter o maior contingente de usuários de bola. Mas eu não acredito que seja dessa forma que a gente vai evoluir na inteligência artificial, não. Ainda que seja quântica, acho que tem outras coisas. E eu vou fazer, já que você perguntou na quântica, no Brasil, qual é a chance do Brasil conseguir alguma coisa bacana na inteligência artificial? Eu particularmente eu tenho uma tese, mas ela volta mais para o lado cultural e eu não sei se ela se materializa ou não. Mas quando eu olho para o contexto mundial, né, eu vejo que o brasileiro ele é de uma cultura que é uma reunião de várias culturas. Né? Você tem até um estudo que foi feito em 2006 do Business Review Institute, que foi estudar a miscigenação de raças. E concluiu que a raça brasileira é a mais miscigenada no planeta. E eu vejo muito, cada vez mais com a velocidade que o mundo avança, né, é um mundo de resolução de problemas, problem solving world. Né? E o brasileiro tem uma capacidade muito maior de chegar e buscar a resolução de problema que outras culturas que são mais tradicionais. Né? Mais protocoladas. Eu chamo de bate-pronto. Né? Eu até rebatizei o jeitinho brasileiro que a gente chama, porque pegou um cunho pejorativo, aí eu chamo de lateralidade, que é a capacidade que o brasileiro tem. Né? O que eu acho que falta para o Brasil é, obviamente, uma visão de Estado com relação ao que é o Brasil nesse contexto. A gente tem um processo, um contexto político que eu não vejo ele sendo favorável para a gente.
nós temos massa crítica de pessoas, matéria-prima. Tem matéria-prima maravilhosa. Maravilhosa. Agora, os cozinheiros, pô, são péssimos. Eu sou otimista, né, nesse parte da tecnologia. Eu acredito que o Brasil sempre gerou tecnologia de ponta no mercado financeiro, em bancos, até nas urnas eletrônicas. Muita coisa o Brasil sempre foi muito bom. Ele sempre foi muito ruim em negócio. Ele não sabe conduzir uma solução tecnológica para pôr os negócios à disposição do banco. Mas o banco é concentrado, né? O banco é concentrado, ele usou muito bem durante anos, é um espelho do que a gente consegue fazer por aí. Com relação ao Estado, é complexo, porque nos Estados Unidos, né, numa democracia, eles têm a iniciativa privada fazendo grandes investimentos. E a coisa floresce porque, sim, o Estado investe muito, principalmente na área militar, e esse investimento leva muita coisa bacana a acontecer. Né? Porque a gente sabe que muita tecnologia surge primeiro no militar para ir depois, e sempre foi assim. A China já é um comunismo mais ou menos, né? Não é um comunismo de verdade, porque ela está florescendo aí com empresas, parece que ela dá muita oportunidade às empresas e as empresas saberem que morrer que morram, né? Porque parece que ela não protege empresas da morte, ao contrário dos Estados Unidos, que até valoriza certas empresas. Mas existem inúmeros outros países com modelos diferentes que as coisas acontecem. Eu acho que esse mundo globalizado que a gente vive, nós temos oportunidades para o Brasil. E tenho certeza que por ser uma tecnologia nova e que muita coisa vai acontecer, porque, né, estamos vendo aí, tem chance para qualquer um, em qualquer lugar do mundo. A gente tem que estar mais aí, otimista. Mas aí você olha para Brasília e vê movimentos acontecendo que te preocupam, né? Porque até movimentos querer colocar a camisa de força na tecnologia e na inovação. Né? Mas a Europa também, né? Quer dizer, eu vejo, a gente tem a matéria-prima do Estado péssimo e as pessoas competentes que desenvolvem as tecnologias acabam indo embora, porque o ambiente não é favorável. Mas eles têm que romper. E se a gente acredita na iniciativa privada, e a gente está aqui numa associação de empresas, a gente acredita na força dessa iniciativa. Eu acho que o que tem que ser feito, não sei como, mas são as associações, a iniciativa privada. Dependendo do governo, o governo vai se remar contra nós. Eu não acho que o governo rema contra a maré, não. Eu até brinco assim, que é Estado mínimo, vá à favela, que lá tem Estado mínimo. É efetivamente a materialização da tragédia da falta de Estado, né? Então o Estado tem uma contribuição para a sociedade, mas talvez não aquela que a gente espera que tenha, né? A máxima, né? Até pela diversidade que nós vivemos, por essa multiplicidade cultural, que deve influenciar bastante nessa formação do Estado. Que é uma outra história aí, mas eu acho que a gente tem oportunidades comerciais, assim, de empresas. Eu vou clonar mais Maria Luísas, para poder botar um exército da Maria Luísas Contei o ML, né? Por enquanto eu contei o ML aqui. Porque, para mim, o Estado brasileiro, a política, né, ele está muito refém de um processo que eu resumo que é o para inglês ver. Ele se preocupa com a fotografia, não com o resultado. Né? E tanto é que, como ele quer que a fotografia fique bonita, ele quer entrar em campo e executar e não sabe executar. Né? Em vez de dar, né, eu me lembro muito a referência aqui do lado do Vale, né, que nos anos 60 tinha uma empresa do governo chamada SBIC, Small Business Investment Company. E ele, para cada dólar que você, Maria Luísa, investisse na startup, na My Health, por exemplo, se devolvia 4 em imposto. Mas em nenhum momento ele entrou em campo para fazer algum programa, rodar alguma coisa. Ele simplesmente incentivou e estimulou o processo. A gente, nessa capacidade, não é só o governo. Acho que a gente falar de governo tem o nosso lado privado Nós também. não acreditamos. No momento que a gente dá dinheiro e não supervisiona, não diz como fazer, a gente fica nervoso. Mas como a gente está dando dinheiro e não está supervisionando? Como a gente está dando dinheiro e não está... Tem o outro lado também. A gente fala muito isso. O empresário brasileiro é muito refém do assistencialismo também. É refém, mas as pessoas... Cadê o governo? Não tem que esperar o governo, não. Sim, tem que esperar. Né? Eu acho que aí é um outro podcast. E tem o problema da educação. Se você não tem capacidade cognitiva, você só vê a manchete do jornal, e porque a formação foi deficiente, você vê nos cursos de computação, a taxa de saída, de evasão, é altíssima. Porque né? 70%, 80%. Porque logo nos primeiros semestres encontra matemática.
Era o aluno, né? O que é isso? Eu sigo uma moça, uma matemática portuguesa no Instagram, e é muito engraçado aquele sotaque dela, e ela estava outro dia falando sobre isso, que essa matemática está muito associada à inteligência. Se você é bom em matemática, você é inteligente, se você é inteligente, você é bom em matemática. E ela diz que não é bem assim, é um talento específico que você tem em matemática. E aí as pessoas que não são boas em matemática, eu sou burra. E vice-versa. Então isso é um problema social. Porque você se limita em matemática, raciocínio lógico essencial para fazer coisas na vida, e você começa a achar que eu sou ruim, não sou bom nisso, e pronto, aborta. E a pessoa aborta na faculdade, aborta na vida, aborta um monte de coisa. Então a gente talvez pudesse desmistificar também esse negócio da matemática. Meu pai é professor de matemática. Mas em alguns casos, por exemplo, vamos pegar o que você falou, em computação, engenharia, se você não tiver uma base na matemática, você não vai nenhum. Não, eu Tudo sei, bem, mas a sim, pessoa talvez, tem que você é acreditar artista. que é capaz de aprender. Não, é que é capaz de aprender sim, mas E é não pode problema. achar assim, você não é inteligente o suficiente, Sim. portanto você não Mas ele vai pode. chegar, se Ele tem que ser capaz. nisso, vai se defrontar com isso lá, já entrando na universidade. E já passou vários anos onde isso foi sempre relegado. Mas não é uma matemática que é fraca, é ele que acredita que quem é bom em matemática é quem nasceu para ser de Não é exatas. só matemática, é o contexto como todo, contexto educacional. Você é de exatas ou de humanas? Pergunta bizarra, boba. Exatamente, Né? mas quando você tem problema de contexto, não há incentivo à leitura, você vê quando chega até determinada escola, você passa de ano, porque tem que passar de ano, você vai baixando a régua, mas você acaba criando um caldo cultural, educacional muito ruim. Mas o negócio de passar de ano, por exemplo, é uma coisa que é aplicada em vários países do mundo e Você que tem vê como hoje, resultado. você vê que hoje, atualmente, todas as secretarias de educação das prefeituras estão muito preocupadas com o INDEB, né, que é o indicador deles para poder pegar dinheiro no Fundeb. Que bom. Mas Não? é bom se eu tivesse, na realidade, focado na qualidade que me permite chegar no INDEB, e não eu focar no INDEB. Não, e mas aí, implantar a educação. mas aí ele sabe que não tem qualidade, ele tem que correr atrás. Não, sim, é um bom indicador, mas ele fica preocupado em monitorar o próprio KPI e não no resultado, que é o OKR. Né? Eu fico focado no KPI, mas não estou me importando com o resultado real. Né? Mas a gente tenta traduzir o KPI, né, sim, para criar a o processo. realidade. É complicado, né? É complicado. complicado. Mas eu acho que a gente chega lá. Olha bem, reunir essas três pessoas aqui, eu estou incluindo aqui, maravilhosas, falando, não é para qualquer país. Mas vamos. Obrigado. Obrigada, gente.